Esther capítulo 4, versículo 14. Es un versículo. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Como vimos, todo o livro de Esther é sobre um personagem que nunca aparece no palco, nunca fala e de fato nunca é mencionado: Deus. Em nenhum outro ponto isso é mais evidente do que capítulo 4, em que Esther precisa depositar sua vida nas mãos de Deus, de um Deus não visto, não ouvido e não mencionado, pelo menos neste livro. O capítulo anterior, não sei se vocês lembram, terminou com a cidade de Susã perplexa por causa da conspiração de Hamã. Não demorou muito para que toda a comunidade judaica, por todo o império, soubesse de toda a história. Eles reagiram cobrindo-se com pano de saco e de cinza, como sinal de aflição, lamentação, jejum e pranto. Mas isolada como Esther estava da comunhão do povo de Deus, Mardoqueu não podia falhar diretamente. Então foi à porta do rei, coberto com um saco de cinzas, sabendo que Esther seria informada a respeito da condição dele. Porque todo mundo sabe, pelo menos naquela comunidade, que vestir pano de saco era algum sinal de luto, de tristeza. Ao parecer, Esther vivia alienada de tudo. Então não compreendeu imediatamente a seriedade da situação em que seu povo estava. Ela aparentemente era a única pessoa em todo o Império Persa que não havia ouvido as notícias. A cidade de Susã estava toda perturbada e confusa, e não se falava de outra coisa senão a última novidade. Talvez seja porque ela foi muito bem sucedida em esconder sua identidade. Então ninguém precisou mencionar para ela ou informar a ameaça de um povo a mais, em particular. Talvez seja por isso. Esther precisava de um modo de estabelecer uma comunicação com Mardoqueu. Então, assim estabeleceu o diálogo enviando um mensageiro chamado Hatá para descobrir a causa e o motivo daquele comportamento. E por meio do mensageiro dela, Mardoqueu informa os detalhes da conspiração. Nós não limos todo o capítulo, mas Mardoqueu, não sei se vocês perceberam que Mardoqueu tem ligações poderosas, porque nós vimos que no capítulo 2, ele soube da conspiração de 2 súditos do rei contra o rei, o atentado do rei Xerxes. Foi impecável. O Mardoqueu informou isso à rainha Esther, e a rainha Esther informou para o rei. E viu que era verdadeiro, e os dois foram enforcados. E agora, além de estar ciente de tudo o que estava acontecendo, sabia até mesmo a quantia exata da propina que Hamã ofereceu pela permissão. Como que ele ficou sabendo até o valor que Hamã deu para o rei, para aniquilar o povo? Até esses pontos, Mardoqueu sabia. Então, dá para perceber que ele tinha conexão poderosa dentro do palácio e fora. Só que, diferente do capítulo 2, Mardoqueu, nesse momento, era incapaz de intervir para impedir a conspiração, diferente do capítulo 2. O propósito dele, ao passar a informação para Esther, era para que ela pudesse ir ao rei e pedir a ele por misericórdia, bem como pleitar a favor pelo seu povo. E a resposta de Esther ao primeiro pedido de Mardoqueu foi neutra. Ela não disse que ia ou que não ia. No entanto, ela destacou o risco pessoal que essa estratégia viria para ela. Naqueles tempos, por segurança do rei, do próprio rei, ninguém podia entrar no salão do trono sem que fosse anunciado ou esperado. Esther lembra a Mardoqueu que todos sabiam disso, até mesmo as pessoas de outras províncias. E além do mais, Esther já não era mais a queridinha do rei, a queridinha do império. Seu prestígio já não era como 6 anos atrás. Já fazia mais de 30 dias que ela não era convocada. E nem havia previsão para ela ser convocada. E duvido que durante esses 3 dias o rei não tinha outras mulheres. Então, a Esther brilhou na sol, com certeza. Sua primeira resposta não é uma resposta total, mas ao lembrar Mardoqueu das prováveis consequências, implicitamente Esther disse: reconsiderar o pedido. Tiozinho, essa sua proposta não é muita boa ideia. Sim, não falou que não ia, mas também para reconsiderar. E como sabemos, se vocês leram o livro de Esther, Mardoqueu não foi tão facilmente dissuadido. O seu segundo pedido a Esther foi ainda mais forte. Em outras palavras,
Esther não deveria fiar-se na sua posição confortavelmente isolada no Palácio Real. Ela também fazia parte da comunidade judaica e o destino dela estava entrelaçado com eles. Se eles morressem, se o povo judaico morrer, ela provavelmente também vai morrer, tarde ou mais cedo. Mas nós sabemos que a comunidade judaica, na verdade, não ia morrer, certo? Mesmo se Esther ficasse em silêncio, ajuda e livramento viriam de outro lugar. Se não agisse para ajudar a comunidade, porém, ela seria julgada por ter deixado de fazer a parte que ela cabia fazer. Mas se ela intervisse, talvez as coisas pudessem acabar bem no final das contas. E como disse Mardoqueu, quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. A pergunta, vamos pensar um pouquinho, a pergunta faz sentido? Faz sentido. Quem sabe se Deus não te colocou ali para esta ocasião? No entanto, quando se leva em conta que Esther subiu na vida por meio de um casamento evidentemente duvidoso com um pagão e de um estilo de vida em que, nos 6 anos anteriores, havia escondido tudo o que fosse distantemente judaico. Será que vale a pergunta? Durante todos esses 6 anos que se passou, pelo menos, ninguém estava sabendo que ela era judia. Ela escondeu todos esses fatos. Como que ela sobreviveu a esse ambiente pagão, escondendo que ela era judia? Com certeza, alguma coisa deixou de fazer, ou fez essa escondida. Orações, essas coisas. É como se alguém que tivesse atingido o topo de uma empresa por meio de manipulação de registros, ocultação de informações sobre sua família e qualquer ligação com a igreja, fosse convidado a defender sua fé numa questão crucial em meio a uma reunião da diretoria. Essa pessoa podia pensar, nossa, será que Deus realmente usaria alguém como eu depois de tudo o que eu fiz? Ou depois de tudo que deixei de fazer como cristão? Deus usa ou não usa? Essa é a questão. Será que ele vai usar? E a resposta, surpreendentemente, no caso de Esther, é sim. A providência de Deus opera por meio de todos os tipos de pecadores. Afinal de contas, é o único material disponível que Deus tem. Pecadores. Como diz em Romanos 3,10, ninguém é justo, nenhum sequer. Se Deus procurasse um justo para ele utilizar na sua obra, jamais ia acontecer, porque ninguém é justo, nenhum sequer. Então, podemos chegar à conclusão por meio disso aqui, que a providência de Deus opera por meio de todos os tipos de pecadores, só que não quer dizer, então eu posso viver uma vida de pecado. Não é assim que funciona, como diz em Romanos, certo? Mas, enfim, Deus usa sim. Deus usa sim para a sua obra todo tipo de pecadores, porque Ele ama até o fim. Esther, então, enfrenta um sentimento de existencialismo. Você conhece essa frase, ser ou não ser, eis a questão? Sabe de quem é? O Jonathan está fazendo assim. O Jonathan fez assim. Vamos ver o quão vocês sabem sobre a literatura. Ser ou não ser, eis a questão. Você sabe de onde é essa fala? É da peça A Tragédia do Hamlet, de Shakespeare. Tá? Ser ou não ser, eis a questão. Todo mundo repete, mas nem sabe de onde é, na verdade. Mas, enfim. Esther está diante de uma questão angustiante, como a crise de consciência, medindo as consequências das suas atitudes. Então, essa é a questão. Morrer ou viver? Então, ser ou não ser? Morrer ou viver? 어떻게 하지? Como que eu vou decidir? Confrontada com essas alternativas desagradáveis, Esther tomou sua decisão e pediu para Mardoqueu que reunisse os judeus em Susá para jejuarem por ela durante 3 dias. 3 dias de jejum dificilmente tornaria Esther mais atraente. Estão entendendo o que quer dizer? 제대로 잘 먹고 잘 관리하고 과일 먹고 물 많이 마시고 예뻐 보여야지 vai ter que se apresentar ao rei. Mas 3 dias de jejum vai ficar assim, no período que nessa época 화장도 imagino que não seria tão bom quanto agora. Então vai ser dificilmente ela ficar mais atraente depois de 3 dias de jejum, mas a decisão que ela tomou era essa. Façam jejum de 3 dias, orem para mim. E uma vez que ela não tinha permissão para falar, a não ser que o rei escolhesse recebê-la, a única coisa que ela tinha é oferecer ao rei assim,
aparência. Então, para oferecer essa aparência, que na verdade não vai estar atraente, jejum e oração. Está pedindo isso para o Mardoqueu e para toda a comunidade. Em tempos de crise, apesar de toda a nossa teologia ortodoxa, nossa primeira resposta muitas vezes é lamuriar em ensinação ou traçar estratégias humanas, em vez de confessar com fé resoluta a Deus. 어떻게 하지? 어떻게 하지? 이렇게 하면 될까? 저렇게 하면 될까? Cremos em Deus, mas na prática reagimos às crises da vida como se não fôssemos crentes e sim ateus. Cremos numa coisa e fazemos outra. A nossa fé não produz confiança autêntica em Deus. Fazer jejum, oração, eu vou lá, mesmo estando feia, horrorosa, vou lá, porque é Deus que vai estar comigo. Quando a doença que ameaça a vida ataca a vida, ou quando somos confrontados em escolher entre nos corromper ou perder emprego, conseguimos viver de acordo com a teologia que proclamamos? Lembramos a nós mesmos que Deus está no controle de todas as coisas e que tudo coopera para o fim da sua glória? Em tempos como esses, já não podemos fingir que servimos a Deus e aos nossos ídolos, ou seja, a nossa confiança, as estratégias humanas. Agora temos de escolher onde vamos nos refugiar em meio à tempestade. Esses são os momentos definidores que vai revelar, moldar quem você é, nos níveis mais profundos. Em tempos de bonança, todo mundo é bom cristão. Em tempos de tempestade, aí sim vai mostrar realmente quem você é. Precisamos escolher a quem vamos servir. E a natureza dessa escolha só pode ser pública porque todos vão ver onde nós estamos buscando o nosso refúgio. Se dentro do palácio aqui do rei, ou mostrar sua identidade verdadeira como cristão. Não, eu sou cristão, mas eu vou orar aqui no cantinho, tá? Vou orar pelos judeus aí massacrados, mas não vou mostrar minha identidade. Afinal, eu estou orando por eles. Qual vai ser sua escolha? Você vai mostrar sua identidade como cristão ou ficar se refugiando onde não é Deus? Como Mardoqueu e a comunidade judaica de Susã, precisamos nos ajoelhar, jejuar, nos unir e nos identificar com parte da comunidade do povo de Deus. Só que 기도한다고 다 해결되는 건 아니죠, 솔직히, certo? Aqui surge um outro empecilho. Todo o jejum que eles estão fazendo aqui, por si só, nada faria sentido para esse povo que está lá, pois eles precisavam de alguém que estivesse disposto a ir à presença do rei e suplicar a favor deles. Ou seja, eles estavam precisando de um mediador. Alguém que pudesse ir à presença do rei sem que seja chamado. Eles não podiam aparecer na presença do rei para pedir misericórdia. Alguém tinha de fazer isso por eles. Portanto, Esther tinha tanto de jejuar e agir. As duas coisas. Não era só oração e jejum que Esther tinha que fazer. Ela tinha que orar, jejuar e agir. Pôr em prática ao que ela estava orando. Assim como Esther, precisamos nos dispor a correr certos riscos. Não dá para assumir somente sem correr nenhum risco. Ela fez isso sem nenhuma garantia explícita de que Deus a protegeria. Não sabemos, porque sabemos a história, mas quando Esther estava acontecendo isso, ela não sabia o que faria com que a missão dela fosse bem sucedida. A pergunta, quem sabe, não foi justamente para uma ocasião como esta, poderia ter uma resposta tanto negativa como positiva. Talvez Deus fosse continuar escondido e deixar muitos do seu povo morrer, incluindo a própria Esther, como ele fez em muitas outras ocasiões da história. Quando nos posicionamos por Deus, o meu sucesso nem sempre quer dizer que é sucesso de Deus. Pode ser que quando nos posicionamos como por parte de Deus, o sucesso de Deus não seja o sucesso que nós estejamos planejando. Mas independente de que caminhos pecaminosos levaram a Esther à posição que ela ocupava, independente de como nos viemos até aqui, justamente ou não, ela estava agora, inegavelmente, numa posição de dar glória a Deus. Nós somos os pecadores. Chegamos até aqui, estamos aqui nessa posição de cristãos, cultuando a Deus, para dar a glória a Deus. Isso ela faria ao se identificar publicamente como o povo dela. E, se necessário, a perder a própria vida por meio dessa identificação. Se você se identificar como cristão na faculdade, na escola, no serviço, será que 좀 친구들 없어질 것 같아? privilégio 없어질 것 같아? Você está disposto a se identificar mesmo assim como cristão? Qual vai ser sua decisão? Estamos em tempos em que os cristãos estão sendo muito apontados, mal vistos.
Nos primórdios da vida da história eclesiástica, também era mal visto, eram perseguições, mas isso era questão de doutrina, religião. Agora, os cristãos, de outro ponto de vista, os mais 제대로 안 사는 사람들로 os cristãos são apontados. Mesmo assim, você tem coragem de se identificar como cristão, fazer a diferença que merece ser como cristão? Esther poderia glorificar a Deus tanto morrendo como convencendo o rei. Veja bem, cabia a Deus decidir como glorificar a si mesmo por meio da obediência de Esther. Fosse pelo livramento do povo por meio dela, ou fosse pela permissão do martírio dela no serviço a ele, Deus seria glorificado de uma maneira ou outra. Ou seja, quando vocês se identificarem como cristão, pode ser que não dê o resultado que você quer. Puxa, mas eu me identifiquei como cristão porque eu não sou mais abençoado como eu esperei. Talvez não seja assim, mas de uma forma ou outra, se você obedecer a palavra de Deus, se você viver na santidade, de uma maneira ou outra, Deus vai ser glorificado. Esse é o nosso propósito. Na verdade, nós nos identificarmos como cristão não é somente para sermos abençoados. Isso aí é só 결과. Isso aí é só uma conclusão. Quando nós nos identificamos como cristão, é para glorificar a Deus, porque é esse o objetivo da nossa vida. Se Deus é glorificado, as outras coisas não importam mais. Você obedece a palavra dele, amém, que Deus seja glorificado. Isso que está querendo dizer aqui. Esther não sabia se ia morrer, mas morrendo ou não, Deus iria ser glorificado. O mesmo acontece conosco quando damos um passo de fé, ainda que com fraqueza e tremor. Não estou na dúvida. Quais vai ser as minhas desvantagens? Não sabemos com antecedência como Deus vai nos usar. Ele pode curar nossa doença, por exemplo, ou transformar um relacionamento falido e estabelecer ministérios bem-sucedidos por nosso intermédio. Amém, glória. Nossa, Deus seja glorificado. Nossa, olha como Deus atuou na vida desse jovem. Amém. Ou pode nos sustentar em submissão obediente a Ele, à medida que nossas esperanças na terra estejam sendo frustradas. Puxa, não é isso que esperei. Eu pensei que ia ser sarada, eu pensei que ia ser curada, eu pensei que meu relacionamento não ia ser tudo assim, limpinho, 다 좋아질 줄 알았는데, de qualquer modo, porém, temos a garantia de que Ele vai usar até mesmo a nossa tímida fé como meio de trazer glória para si mesmo, ou seja, para Deus. E com essa certeza podemos acrescentar a fala de Esther: se eu tiver de morrer, morrerei. Simplesmente deixe-me morrer de uma maneira que traga glória a Deus. Vai morrer, mas que seja então do jeito que traga a glória a Deus. Você vai passar por desvantagem? Tudo bem, que seja glorificando a Deus. Irena Chorena, você vai passar desvantagem, porque depois, ao final do cabo, se descobrirem que você era cristão e você estava mentindo, nossa, ele era cristão e estava ocultando, que cristão é esse? Tarde ou mais cedo, você vai sofrer a desvantagem por causa disso, mas se vai, que seja glorificando a Deus. Você acha que Deus vai deixar você sofrer nessas consequências absurdas? Não, Deus é justo. Tarde ou mais cedo, as bênçãos por causa da sua obediência, você será recebido. Aproveite a oportunidade de ser uma bênção. Mardukeu não tinha dúvida que Deus iria trazer livramento. Sua única consideração, dúvida, era se Esther queria ser bênção ou não. Por isso que ele diz: quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição da rainha. Nós sabemos tudo o que Deus vai fazer. É bem provável que tenhamos muito sofrimento no futuro, com certeza nós vamos sofrer como cristãos. E mesmo assim, você quer ser parte da solução de Deus? Você quer ser parte da providência de Deus? Deus vai fazer algo, com certeza. E mesmo com temor, fazer parte da bênção que Ele vai fazer, que Ele vai trazer, seria uma honra para nós. Deus colocou você onde você está com um propósito. Esther não havia chegado à posição de influência sobre o rei por acaso. E o livro demonstra que ela era uma peça-chave na solução de Deus. Apesar de tudo o que aconteceu, ela era a peça-chave. Por que Deus concedeu os recursos que Ele concedeu para você e para mim? Para termos mais conforto? Será que é simplesmente para isso? Por que Ele nos colocou nas posições que nos colocou? Para que tivéssemos mais privilégios? Ou será que Ele nos colocou onde nos colocou para sermos bênçãos?
Em tempos de crise, muitos cristãos ficarão no palácio orando pelos judeus que serão massacrados, mas não terão ousadia de se colocar nas mãos de Deus para que Deus use como quiser. Qual você vai escolher? Ficar no palácio orando pelo mundo, pelas pessoas que estão sofrendo, ou Hananim, estou disposto a estar nas tuas mãos, usa-me como Deus quiser, seja como for. Deus permitiu talvez essa pandemia, talvez não, Deus permitiu essa pandemia exatamente nesta época, não foi 10 anos atrás, não foi 20 anos atrás. Você, eu, nós estamos vivos e na posição em que estamos, por acaso, nada é por acaso aqui. Deus coordenou toda a existência para que, estando onde você está, você fosse parte da bênção que Ele quer trazer. Sua parte pode ser cuidar de alguém mais vulnerável, pode ser dedicar horas a mais em seu emprego, seja o que for, em alguma função essencial. Sua participação pode ser olhar para si mesmo. Nossa, sou tão abençoada. Por que será que Deus me abençoou com tantas bênçãos de habilidades, talentos, famílias, como cristão, um lar cristão? É hora de você pensar em si mesmo, de todas as bênçãos que você recebeu, pensar, se perguntar, quem sabe não foi para um momento como este que tenho todas essas bênçãos para eu ser esse canal de bênção, para eu ser essa chave principal, a peça principal que Deus quer usar nessa situação de crise que nós estamos enfrentando agora. Então, o meu maior desejo é que a sua resposta, a minha resposta a essa oração de quem sabe não foi para esse momento que Deus me colocou aqui, seja, Deus, vou me dispor nas tuas mãos. Se eu tiver que arcar com as consequências, se eu tiver que morrer, morrerei. Mas que seja glorificando a Deus. Mais uma semana, façam as suas decisões corretas. Mostrem que vocês são cristãos diferentes. Mostrem que sua vida é diferente dos outros cristãos que eles pensam que os cristãos são. Faça a diferença na sua vida. Vamos orar. Deus Pai, Esther era filha de uma família que não podia ser rainha, mas o resultado da história e a graça de Deus foi que ela se tornou a rainha de Pérsia. A manobra de Hamá para aniquilar os judeus foi dolorosa para os judeus, mas foi justamente para essa ocasião como essa que Esther chegou à posição de rainha. Ocasião para mostrar a fé e a plena confiança em Deus. Onde quer que estejamos hoje, que não esqueçamos que Deus nos colocou nesse lugar para um momento como este. Foi Deus que nos colocou naquele emprego, ou naquela escola, naquele bairro, ou naquela faculdade. Que não percamos as oportunidades para sermos uma bênção e manifestar a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.